Graças e paz, eu sou o professor Matheus Rangel e hoje eu vou te ensinar a fazer a análise morfossemântica, ou seja, morfológica e semântica, de um verbo irregular, um verbo que sofre o processo de apócope no hebraico. Bem, primeiro o que você vai precisar, né? Eu estou aqui com uma Bíblia hebraica, né? E eu vou fazer a análise desse verbo aqui. Esse daqui é a forma verbal do verbo. Eu estou no Salmo de número 40, tá bom? Para quem não sabe, aqui, ó. Terrilim, Lamed Tet, que seria 39 e 40. Estou aqui no capítulo 40. E o capítulo 40 ele tem esse verbo irregular aqui, que é o vayet. O que é um verbo irregular? É aquele verbo que a sua raiz sofre modificação. Tá bom? Então aqui a raiz dele sofre modificação. Como que sofre, professor? Vamos lá. Nós temos aqui a expressão vayet, mas o verbo, na verdade, a sua forma léxica, é essa daqui, ó, natá. Vou tentar fazer melhorzinho aqui para você poder pegar a ideia. A forma dele é essa, ó. Natá, tá bom? Num kamets tet kamets re. Ele vai perder o re e perder o num. Só vai ficar o tet representando a sua raiz. Então é bem difícil detectar qual é esse verbo. Mas tem uma técnica? Tem uma técnica. Vamos lá, porque aqui no Koinonia a gente ensina tudo. Você vai precisar de quê para detectar isso daí? Primeiro, você vai precisar de um bom léxico. Um bom léxico para você poder entender a classificação semântica. E depois você vai precisar de uma gramática para entender a classificação morfológica. Vamos primeiro com o léxico e buscar a palavra. Professor, qual palavra eu vou buscar? Vayet ou natá? Você vai buscar a palavra natá. Natá você vai vir aqui no léxico. Já deve ter aprendido, né? Aqui na página 815 eu já decorei para adiantar o processo. Então aqui na página 815 você vai ter o verbo natá. Opa, aqui ó. O verbo natá, ele no futuro, ele fica nessa forma, ó. Iet, aqui ainda tem o re. Ele perdeu o num, mas ele ainda tem o re. Só que quando ele sofre o processo de apócope, ele perde o re também. Mas ele, e por ele estar no futuro, ele tem aqui o iod. O iod é o indicativo de terceira pessoa masculino singular do imperfeito, que é o futuro. Se você sabe, se você já estudou hebraico, ou se você estuda comigo, você sabe quais são os afixos do perfeito e do imperfeito. Então aqui ele está no futuro, o futuro é entendido como imperfeito, e esse iodzinho aqui, que mostra que ele é do imperfeito. Tá bom? Muito bem. Então aqui você já sabe que ele sofreu um processo de apócope. Agora o que é apócope? Como você não entende, aqui o inciso 25, número 2, letra B, vai explicar como que esse verbo aqui sofre o processo de apócope e fica assim. Vamos lá então, nesse mesmo léxico, ele tem algumas explicações gramaticais legais. Você vai vir lá no início, você vai ver aqui, ó, seção 24, tá vendo? Você precisa até 25. Então vamos ver a outra página. Opa, aqui já é a seção 25, parte 2, letra B. Aqui vai falar sobre os verbos cuja estrutura ou os prédios, né? Ele é do lamed re ou do p num. E aqui tem logo o verbo natá. Tá vendo? O verbo natá, ele sofrendo processo de apócope e fica assim. Então, onde que você vai conferir a tabela dos verbos lamed re? Se você voltar um pouquinho, porque tudo que está nessa seção está explicado aqui mesmo. Se você voltar um pouquinho, você vai ver que aqui está explicando sobre os verbos lamed re e a tabela N é para você conferir. Se você voltou um pouquinho, aqui está a tabela N. A tabela N está tratando do verbo galá. Galá. O verbo galá, como você pode ver na sua forma léxica, no cal,
do pretérito, ou seja, do perfeito, da terceira pessoa masculino, ele tem essa forma aqui, ou seja, com um re. Ele tem um re aqui. Estou segurando com muita dificuldade aqui o celular, tá, gente? Por isso que está assim. E como ele tem um re, na forma apocativa, ele vai perder o re. Olha aqui. O futuro apocativo dele não tem um re aqui. Então a apócope é isso. Mas professor, e se eu não soubesse o que é apócope, onde que eu confio? Você confere aqui, ó. Que não dá para deduzir só por lá, né? Você pegaria uma gramática, e eu vou usar essa gramática que eu já mostrei a vocês. Você iria lá no índice, porque às vezes você não lembra na gramática onde fala sobre o que você está buscando, e você vai no índice. Tá vendo? O índice analítico. Algumas gramáticas têm índice de autores. Vai no índice analítico. No índice analítico vai ter aqui, ó, o apócope dos verbos. Página 320, 322, 332, 333. Vamos na primeira, 320. 320, 314, 322. Aqui na 322 fala, ó, apócope significa a perda do re final e da vogal que o antecede. Então, a forma dele muda. Isso é apócope. Entenderam? Então, naturalmente, você tem isso daqui na formação do verbo. Eu vou novamente riscar aqui a minha Bíblia para você poder entender. Mas eu estou fazendo esse áudio aqui, esse vídeo com muita dificuldade para explicar um aluno, né? Você tem o verbo. O verbo é tá. Esse verbo ele vai ficar no imperfeito da terceira pessoa. Então coloco o pré-formativo da terceira pessoa do imperfeito. Ele perde o num e perde a vogal que antecede ele, essa daqui. Então como é que ele vai ficar? Você vai colocar o tet e vai colocar o sere, que é o binyan dele, que é a vogal que faz parte nesse sentido do cara dos apocativos. E ele vai ficar assim, como você pode ver. Essa vai ser a forma do apocativo dele. Por quê? Porque ele também perde o re. Então a única representatividade da raiz dele é a letra tet. E aqui no texto, como você pode ver, ele tem ainda esse vav aqui, ó, que é o VA, que é a conjunção, que vai ser anexada a ele. Então a tradução seria e inclinarei, tá bom? E inclinarei, como que está no imperfeito. Mas esse vav, ele tem um daguecho forte aqui. Então vai ficar e inclinou, tá bom? Ou inclinei perante o Senhor. E nessa forma você vai ter vai fazer a análise. Professor, demora, professor, é chato. Sim, é chato, demora, mas é a forma de você verificar. Tendo bons materiais em mãos, você já sabe como buscar no léxico a forma certa da palavra e também como verificar as próprias indicações léxicas e gramaticais, ok? Deus abençoe. Quiser fazer o nosso curso de hebraico, só falar conosco.